Fala concurseiro! E aí, tudo bem? Vamos agora iniciar um treinamento de crase, questões de crase da Banca Fundatec. Então, é específico e voltado para a Banca Fundatec. O que a gente vai ver aqui, resolver 10 questões de crase, tópico crase da Banca Fundatec. Então, se essa banca te interessa, fique por aqui. Olha, é uma banca que organiza muitos concursos na região sul do Brasil e agora estará também com o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então, com muitas vagas, um concurso grande, importante que você domine o tópico crase. A gente vai tratar aqui de como a Banca Fundatec aborda esse assunto e é bem específico, tá? Muito diferente das outras bancas, daí a importância de treinar com as questões da sua banca, beleza? Questões recentes, algumas ali de médio prazo, para que você verifique a linha do tempo da sua banca, se ela mudou ou se ela continua sempre ali na mesma pegada, beleza? Você tem o histórico da sua banca e a gente vai resolver aqui questões de 2024. Tá? Questões do ano passado em relação ao momento da gravação do vídeo, beleza? Então, se você não segue lá, @gramaticaflix, dessa moral, show de bola! Na descrição deixarei o material, tá? Um PDF com as questões de forma gratuita para que você, se quiser, acompanhar aí também ou resolver as questões e depois confirmar aqui no vídeo, beleza? Então, olha só, Fundatec. A gente vai aqui para a nossa tela. E este aqui é o bloco 2. Por que é o bloco 2? Ele pertence ao meu treinamento. Eu tenho um treinamento de questões de português da Banca Fundatec. O link está na descrição também e fixado aí no primeiro comentário, beleza? Então, olha só. Aí, se você quiser treinar comigo, resolver muitas outras questões da sua banca, em variados tópicos, os assuntos mais cobrados, direto ao ponto, comentários em vídeo, com PDF também, se você quiser acompanhar, o link está aí, beleza? E aqui a gente vai resolver as 10 questões do bloco 2. Show de bola? Maravilha, beleza. Então o curso é prático, é direto ao ponto. A gente vai e já inicia aqui a nossa primeira questão, que é uma prova de professor de língua portuguesa, tá? Professor de língua portuguesa lá do Instituto Federal de Santa Catarina. Olha aí, considerando a regência verbal e o acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e, respectivamente, as lacunas tracejadas. Então, olha só, é desse jeitinho aqui que a banca cobra, tá? É exatamente assim que ela vai fazendo, então fica te levando para o texto. Aqui eu fiz uma adaptação para ficar bem mais direto ao ponto, mas a banca te leva lá para o texto, você tem que contextualizar e resolver. Mas é tranquilo, tá? Então ela cobra basicamente em toda a prova de concurso que ela faz, que tem a língua portuguesa, uma questãozinha de crase, pelo menos, beleza? Então olha só. E aí? Vamos resolver essa daqui? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, este é o momento, beleza? Este é o momento. E deixa aí o seu comentário, o que você achou, se você vai prestar esse concurso, não é não? Ou qualquer outro aí da Banca Fundatec, beleza? Olha lá, considerando a regência verbal, e aí, levanta todos os dias, tracinho 4,5. O que a gente tem aqui a gente tem a regra em relação à hora. Hora exata, hora relógio, sempre com crase. E não esquecer da concordância, beleza? Então, 4 horas é o quê? Plural. Então, aqui, ó, às 4h30. Crase. Hora, crase, beleza? Hora é sempre com crase. E aí você já elimina a letra A, que trouxe aqui o verbo haver, né? Aquele A, um verbo haver com sentido de existir, não tem nada que encaixar naquela estrutura ali, beleza? Aí você mantém a letra B e elimina a C, que trouxe sem o acento grave, assim como a alternativa E, beleza? Olha lá. Não sejam induzidos a falsas conclusões. Perceba, ele não trouxe nenhuma alternativa no plural.
Beleza? Então, olha aqui a sagacidade que você precisa ter. Ele não trouxe plural, mas a palavra feminina aqui, ó, falsas conclusões, está no plural. O artigo, ele se flexiona, ele concorda com o substantivo. Então, o que é a crase nessa situação aqui? Olha aqui. São duas vogais idênticas, correto? Beleza. Aí, graficamente, para a gente não escrever assim, né? A gente faz o quê? Um Azinho só e põe este acento que a gente chama de acento grave. É só isso. Para que você olhe para o papel. Ah, não, aqui tem crase, então aqui são duas vogais idênticas. É uma fusão. Só que para acontecer isso, este segundo elemento aqui, que é o artigo, ele é o quê? Uma palavra variável. Lá nas classes gramaticais, a gente tem que são quatro classes invariáveis: preposição, interjeição, conjunção e advérbio. A primeira que eu falei, preposição. Então, este A aqui é preposição. Ele não faz flexão com ninguém, mas o artigo faz. Então, se a palavra feminina está no plural, se eu digo que há um artigo ali, ele precisa figurar no plural, porque ele concorda, beleza? E a banca não trouxe nenhuma alternativa aqui, ó, na segunda opção, no plural. Logo, não há crase nessa estrutura. Se a palavra feminina está no plural e o A está no singular, não há crase ali, beleza? E por quê? Porque o artigo, ele é variável. Então é uma forma de você olhar e ver, pô, tem algo errado aqui, não pode ter crase. Para que a estrutura esteja correta, apenas o A, sem a crase. Ele pode ser simplesmente uma preposição ou simplesmente um artigo. Agora, eu tenho certeza de que não há os dois. Se houvesse, crase teria. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Sem crase. Não sejam induzidos a falsas conclusões. Beleza? E aí você já achou o gabarito, porque você elimina a letra D. Porque a letra D trouxe crase. Beleza. E aí só sobrou o A aqui, ó, do verbo haver. Ainda há vegetação. Ainda existe vegetação. E o nosso gabarito é letra B. Aqui uma prova de professor de língua portuguesa. Beleza? Vamos avançar. Olha aí como fica a sua prova, como fica aí a correção. Show de bola! E vamos para a nossa segunda. Essa aqui não é muito comum, esse estilo. O comum é esse estilo aqui, ó, que ela traz três situaçõezinhas ali, beleza. Aqui ela trouxe um textinho diferente, mas isso acontece bem pouco, tá? O estilo padrãozão mesmo é esse primeiro. Olha, essa daqui foi da mesma prova, Instituto Federal de Santa Catarina, mas o cargo diferente, assistente em administração. E olha aí, considerando as regras da regência verbal, então, regência verbal, e o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que propõe uma alteração correta para o trecho retirado do texto. O trecho está aqui. A fome persistente convive com a crescente epidemia de obesidade e os dois fenômenos atingem a população mais vulnerável. Beleza. Então ele trouxe aqui, ó, a fome persistente convive com a crescente epidemia. Aqui sem crase está certo, perfeito, até aqui está certo. A epidemia de obesidade e os dois fenômenos atingem a população. Não, aqui ó, o que atinge o quê? Atingiu a população. Atinge algo, não há algo, beleza? Então, o que atinge algo. Alguém. Aqui atingiu a população. Então, ó, se eu troco população por uma palavra masculina, perceba, atingiu o povo. Atingiu o povo mais vulnerável. Os fenômenos atingem o povo mais vulnerável. Beleza? Então, se eu troco por uma palavra masculina e não surge ao, prova para mim que há apenas o artigo. Se surge apenas o, que é um artigo masculino, então, ó, os fenômenos atingem o
povo mais vulnerável. Então, se não aparece este a de ao, quer dizer que não há preposição, beleza? E se há apenas artigo, não há que se falar em crase, porque crase ali seria a soma de uma preposição mais um artigo. Show? Então, por isso, não posso marcar esta letra A. Beleza. Aqui ó, já está errado. A fome persistente convive com a crescente. Aqui ó, é sem crase. Então, aqui já identificamos o erro. Beleza. A fome persistente convive com a crescente epidemia de obesidade e os dois fenômenos alcançam. Quem alcança, alcança algo. Olha, alcançam a população mais vulnerável. Perfeito. Aqui, ó, este A é um artigo que está concordando com a palavra feminina população. Então, o gabarito está aqui na letra C. Beleza? Olha só, a D. Aqui, ó, por que não está correto? Porque ele trouxe o verbo haver. Aqui, ó, visam a população. Não, aqui não é o A do verbo haver. Show? A ver que a banca gosta de trazer essa forma verbal para te confundir, porque o som é o mesmo, né? Mas não é a mesma coisa. A fome persistente convive com a crescente epidemia, então até aqui está tudo bem, e os dois fenômenos, aqui ó, ele mudou o verbo. O verbo aspirar, neste contexto aqui, precisa de preposição. E aí a gente tem o outro A, que é da palavra população, aquele artigo. Então, somando o A, preposição, mais o A, artigo, a gente tem aqui a ocorrência de crase. Como ele não trouxe, está errado, entendeu? Professor, mas a letra C é exatamente igual à letra E. Não, aqui é o verbo alcançar, que ele não pede preposição neste contexto. Já aqui ele trouxe o verbo aspirar, que neste contexto aqui precisa de preposição. Então não é igual, beleza? Tanto que ele falou aqui, ó, regência verbal, muita atenção. Show de bola, maravilha. E olha, aqui na letra C é o nosso gabarito. Delta. Delta. Terceira questão. Terceira questão. Olha aí. Mas, às vezes, toda vez que você estiver diante dessa estrutura aqui, ó, às vezes, é uma expressão, não é isso? É uma locução adverbial feminina, sempre com crase. Isso também serve para um monte, às pressas, à tarde, à noite. Sempre assim, às escuras. Beleza? Sempre assim. Então, aqui já é com crase. Trouxe sem, elimina a letra A, elimina a C e elimina a E. Beleza? Show! Olha essa última aqui, ó. Não há crase diante de verbo. Anote isso. Acredito que você já domina. Nós temos um e-mail a zelar. Não há crase diante de forma verbal. Jamais. Não há crase diante de verbo. E zelar é verbo. Beleza? Aqui não há crase. Maria Claudete foi. Quem vai, vai a. Beleza? Então temos aqui uma preposição exigida pela forma verbal. Compras é uma palavra feminina. Está no plural. Para que haja crase, eu preciso do A no plural. Para que a gente tenha essa estrutura aqui. É isso? Então, neste caso aqui, se houver este gabarito aqui, ó, para o segundo elemento com crase e no plural, estará correto. E a gente tem com crase e no plural. E a gente tem o primeiro com crase e no plural. Perfeito. E o último somente o A, porque não há crase diante de verbo. Então a gente tem aqui, ó, na letra D, o nosso gabarito. Beleza? Show de bola. Maravilha. E vamos para a quarta. Prefeitura de Criciúma, técnico em enfermagem. Olha aí, enfermagem. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente. Então já perceba que é o padrão da banca, né? Agora a gente só vai treinar. Show? Olha lá. Ninguém ensina ninguém a sofrer ou a superar a perda. A perda, e se eu troco por
uma palavra masculina, por exemplo, a superar o sofrimento. Olha, quando eu troquei por uma palavra masculina, não apareceu o a. Perceba? Ao sofrimento. Não, superar o sofrimento, não superar ao sofrimento. Então, quando eu troco para uma palavra masculina e não aparece o ao, aparece apenas o, isso me diz que naquela palavra feminina há apenas um a. Não há duas vogais idênticas, beleza? Então aqui é sem crase. E olha, superar, ó, a sofrer ou a superar a perda. A sofrer ou a superar o sofrimento, beleza? Então aqui é sem crase, você já elimina a A e já elimina a C. E também elimina a E. Olha que facilidade que a banca traz pra gente, né? Você já elimina 3 com apenas uma situação resolvida. Por mais que a morte seja um absurdo afrontoso, olha, vai ser um absurdo afrontoso a alguma coisa. Então aqui, ó, a gente já tem uma preposição para completar esse sentido. Precisa de uma preposição a. E a palavra que vem a seguir é uma palavra feminina, ó, lógica, a lógica da humanidade. Então, quando a gente tem essas duas estruturas, a gente tem crase aqui, beleza? Então, o segundo elemento é com crase, a gente ainda continua com as duas alternativas, que dessa vez a banca não facilitou, perceba? Tanto na B quanto na D, a gente tem crase ali no meio. Show? Beleza. Sem incomodar, ali, agora o terceiro elemento, sem incomodar a casa com sua incontinência de alma. Aí, com a palavra casa, é importante ter cuidado, porque casa, quando estiver fazendo referência simplesmente a domicílio, lar, esse valor semântico, esse sentido, é sem crase, beleza? Então, casa com o sentido simplesmente de domicílio, local de moradia, lar, sem valor semântico diferente dado pelo contexto, você estará aqui diante de uma situação de não ocorrência de crase, beleza? Então a gente tem a primeira situação sem, a segunda com e a última sem. Isso está na letra B, beleza? Maravilha. E aqui, ó, para o seu famoso print, casa com sentido de lar, domicílio, sem crase. Esse é o bizu, tá? Essa aqui foi um pouquinho mais complicadinha, porque ele foi na exceção da exceção ali, tá? Então, e a banca de vez em quando traz, e a gente vai verificando aqui, beleza? Olha aí, quinta questão, assistente social, nova ramada. A gente vai direto para o que interessa, tá? Porque aqui, ó, é em relação à regência verbal, tá? Então, mais do mesmo. Os animais testados pertencem à espécie. Então, quem pertence, pertence a. Então, pertence ao grupo. Perceba? Mudei espécie para uma palavra masculina. Olha, grupo. Quando eu falo pertence, não pertence a um grupo. Ou não. Ao. Então, olha aqui a preposição. Mesmo com o ligado aqui a uma palavra masculina, a preposição ela permaneceu. Ou seja, quando eu troco aqui para espécie, o o vai virar o quê? O a. E aí aquele primeiro a que a gente sabe que já existe, que é a preposição, opa, temos crase. Entendeu? Essa é a prova real da crase. Então, se você troca por uma palavra masculina e surge ao, é porque no feminino haverá crase. Trocou por uma palavra masculina, surgiu apenas o, logo não haverá crase. Entendeu? Beleza? Então aqui, ó, acento grave, indicativo de crase. Show de bola? Maravilha. Então você já elimina a letra A e já elimina a letra D. Esperávamos encontrar a droga em alguns dos animais analisados. Esperávamos encontrar o equipamento. É só mudar para uma palavra masculina, não precisa fazer sentido não, tá? Esperávamos encontrar o equipamento. Não foi ao. Se não foi ao, aqui não há que se falar em crase, beleza? Quem encontra, encontra algo. Aí, droga ali, ó, aquele a é um artigo que está acompanhando o substantivo feminino droga e faz a concordância, é claro.
Olha a última. No futuro, a presença de outros contaminantes. Aqui, cara, não há que se falar em nada em relação à regência verbal, nada disso, é simplesmente ali uma vogal só, beleza? E se é uma vogal, não há que se falar em crase, que é a fusão de duas vogais idênticas. E o nosso gabarito? Olha, a segunda e a terceira é sem crase, beleza? Segunda e terceira sem crase, lá na letra E. Show de bola? Maravilha! E fica assim. E vamos para a sexta. Aí, nova ramada, agente administrativo. O enunciado é o mesmo, perceba? Então, não vou nem repetir para que a gente acelere. Olha, independentemente do aquecimento global, há probabilidade aqui, ó, o contexto nem permite que haja situação de crase, beleza? Então, aqui há apenas uma vogal. Então, a gente elimina a C e a D. Beleza. Asseguro que, neste governo, não há o erro do negacionismo. Perceba que aqui é diferente. Este A aqui, ele precisa ter o sentido de existir. Ó. Não existirá, ó, ou não existe, o erro do negacionismo, beleza? Então, quem faz esse sentido é o A do verbo haver, beleza? Então, olha só. Eu já elimino a letra A, que trouxe aqui, ó, crase, e eu elimino a E. Beleza, porque a outra alternativa que também teria o H, a gente já cortou porque trouxe crase no primeiro elemento. Então a gente já gabaritou. Olha que facilidade, né? A banca eventualmente dá esse mole pra gente. Olha aí. Na medida em que chegarem, olha, quem chega, chega a. Então temos uma preposição. Sociedade é uma palavra feminina. A sociedade. Logo, temos aqui os elementos da crase. Uma preposição e um artigo. Perfeito. E o nosso gabarito está na letra B. E a gente avança para a sétima. Olha aí, comente aí se você está comigo até a sétima questão. Comente aí, beleza? Vamos lá. Prefeitura de Augusto Pestana, assistente social. Olha lá. Novos medicamentos para tratar a doença crônica. Novos medicamentos para tratar o sofrimento. Ó, o sofrimento. Não foi ao sofrimento. Logo, não há crase nessa estrutura. Beleza? Então, eu retiro de jogada a letra B e também sai aqui, ó, a delta. Beleza. No combate, a palavra combate, ela pede uma preposição. Beleza? Combate, combate a. Então, aqui temos uma questão de regência. Beleza. Então, precisamos de uma preposição. E a epidemia é uma palavra feminina, a epidemia. Então, ela está no singular. Olha, temos aqui uma segunda vogal. Logo, temos os elementos para a ocorrência da crase. Olha aí, a segunda situação é com crase. A primeira sem, a segunda com. Então, mantém a letra A, primeira sem, segunda com, mantém a C e a alternativa E sai de jogada. Beleza. Não é tão sensível à temperatura. Não é tão sensível ao clima. Olha, troquei temperatura por clima. Olha o que acontece. Porque o que não é sensível a. Isso aqui é uma preposição, caso de regência, beleza? Clima é palavra masculina, o clima. Então aqui, ó, dá ao. Beleza? E quando dá ao, você tem crase no feminino. Por quê? É a mesma situação, ó. Tão sensível a, beleza. A temperatura. Então temos um A que acompanha a palavra temperatura. Logo, temos o quê? Crase. Por quê? Porque aqui temos duas vogais idênticas. Para não fazer esta baixaria, a gente criou o acento grave. Beleza. Que diz o quê? Ó, aqui temos isso aqui, duas vogais idênticas. Perfeito? Com isso, qual é o nosso gabarito? É a letra C, Charlie. Beleza? E eliminamos aqui a letra A. Maravilha! E vamos para a oitava, hein? São 10. Olha aí, outra prova de professor de português. Prefeitura de Alegria. Diz o seguinte, ofereceram a ele e a um de seus comparsas. Olha, jamais haverá crase diante da palavra um. Beleza?
primeiro que é masculino, tá? Então, ó, a um de seus comparsas. A um de seus comparsas. Então aqui jamais haverá crase diante da palavra um. E grave, anote, escreva. De uma também. Não há crase diante da palavra uma. Porém, se esta palavra uma estiver funcionando como, preste atenção, funcionando como numeral, indicando hora, aí haverá crase. Ele chegou a 1h da manhã, por exemplo. Aí a crase porque entra na regra de hora. Mas, se você tem uma e não faz referência à hora, não há que se falar em crase, beleza? Aqui é taxativo. Não há crase em nenhuma estrutura dessa daqui, idêntica a essa aqui. A1, nunca com crase, beleza? Perfeito. Então a gente já elimina B, elimina C. Olha, a defesa de Domingos Brazão afirmou à imprensa. Se eu troco imprensa por jornal, afirmou o jornal ou afirmou ao jornal? Porque a defesa dele falou com o jornal, né? Então, afirmou ao jornal, afirmou à imprensa. Então, neste contexto, quem afirma algo a alguém. Então, afirmou à imprensa, aqui, ó, a imprensa. Se eu troco para jornal, o que temos aqui? Afirmou ao jornal. Porque não foi o jornal que afirmou, foi a defesa afirmou ao jornal, beleza? Então, se você não põe aqui a crase, você muda o sentido. Perfeito? Então, essa segunda estrutura aqui é com crase. Olha, mantém a letra A, mantém a D. E mantém também a E. Olha, aqui a gente fez o diferente, né? Essa daqui tá professor de português, deixou para a última aí, beleza. E na última ele trouxe ali o A do verbo haver, né? Vamos lá. Que não há provas. Ó, não existem provas da narrativa apresentada. Então este A aqui, ó, é do verbo haver, beleza? Então não pode ser letra A, não pode ser letra D, porque ó, que não existem provas da narrativa apresentada. Aqui o A é o valor de existir e este A de existir, ele é com H. Beleza, show de bola. Oitava questão, letra E, e vamos para a nona. Olha lá, alegria técnico em informática. E diz o seguinte: chuvas torrenciais afetaram 90% do estado do Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas, impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas. Então, impactando o dia a dia. Ó, se eu mudo vida, né? Mudo vida para uma palavra masculina, impactando o dia a dia. Não é impactando ao. Perceba? Então aqui não há que se falar em crase, porque há apenas uma vogal. Show de bola, beleza? Maravilha. Então você elimina a letra B e elimina a E. Continuando. A previsão do clima-tempo foi que, a partir do dia 15 de maio, haveria uma trégua pluvial com a diminuição, troca diminuição por aumento, né, que é uma palavra masculina, com o aumento. Logo, se eu faço aqui a troca, né, por uma masculina, aumento, ó, não apareceu ao. Se não apareceu ao, não há crase lá no feminino. Há apenas uma vogal. Beleza? Show de bola. Então, a gente já consegue eliminar mais alguma? Não há crase nas duas, a gente elimina aqui a letra D. Perfeito! Então ficamos com A e C. Olha lá. E uma frente fria chegando, quem chega, chega a. Então a gente já tem uma preposição aqui. Questão de regência, beleza? Regência do verbo chegar. Quem chega, chega a. Então, chegando a. E aqui temos terras gaúchas, que é uma palavra feminina e está no plural. Logo aqui a gente tem um artigo plural, para que haja ocorrência de crase, beleza? Então, olha só. As
terras gaúchas. Fica desse jeitinho aqui. E aí a gente tem um gabarito na letra A. A primeira sem, a segunda sem e a terceira com. Perfeito. Agora aqui a palavra terra, ela também tem uma especificidade, beleza? De ocorrência de crase. Por quê? Se terra estiver fazendo referência ao chão firme, ali em um contraponto ao alto mar, por exemplo, não há crase nessa estrutura e a gente vai verificar aqui, beleza? Como no caso aqui não há esse contraponto entre terra e alto mar, então essa estrutura é com crase se houver elementos para crase, beleza? Na situação de contraponto entre terra e alto mar, que a gente vai verificar na próxima questão, aí é sem crase. Show? Beleza! Então olha só, nosso gabarito aqui na letra A, perfeito, show, maravilha. E vamos para a última, e nesta última ele trouxe de novo a palavra terra. Tá? Então você já vai pensando naquilo que é importante para você, para a sua prova. Né? Terra, casa, traz algumas especificidades, beleza? Então olha lá. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente. Esse é o mesmo padrãozinho, beleza. Ou o seguinte, olha, perguntou-se se era contra a lei. Perguntou-se se era contra o Código Penal. Olha, mudei lei, a lei, mudei por uma palavra masculina. Perguntou se era contra o Código. Não apareceu ao Código, né? Não é contra ao Código. É contra o Código. Logo, aqui é sem crase. E isso é o quê? Indubitavelmente sem crase. Não há margem aqui para dúvida. Então, ó, já elimina a A e já elimina a B. Beleza? Show de bola. Para a primeira missão tripulada à Lua. Então, para a primeira missão tripulada, vamos botar aqui, ao Sol. Ninguém vai ao Sol, né? Mas primeira missão tripulada ao Sol. Se vai à Lua, beleza. E quando é Sol, não é uma missão tripulada ao Sol. É ao Sol. Então aqui tem crase. Beleza? Troquei por uma palavra masculina, surgiu ao. Então olha só o bizu do ao. Né? Esse primeiro a é uma preposição. E este segundo é um artigo. E por que a gente troca pela palavra masculina? Porque a palavra masculina, o artigo ele é diferente. É o artigo o. E na palavra feminina que gera a confusão, porque o artigo ele é idêntico. Então, quando você muda a palavra masculina, se houver artigo, ele vai figurar aqui no masculino, diferentão. E se a preposição ela realmente é necessária, ela vai permanecer, porque ela é invariável. Então, mesmo na palavra masculina, a preposição ela continua, porque ela não precisa concordar com ninguém, beleza? Então, quando você está diante de uma estrutura que realmente tem a preposição, quando você muda para uma palavra masculina, surge ao. No feminino, não vai surgir ao, né? Vai surgir esse duplo A que a gente chama de fusão. Acento grave, indicativo de crase. Show de bola. Então a gente já elimina a alternativa C, que não trouxe crase. E a gente elimina a D também. Já achamos o nosso gabarito. Por quê? Olha lá. Para que os tripulantes da nave Apolo, voltassem. Quem volta, volta A. Né? Quem vai, vai A. Quem volta, volta A. Terra, que é uma palavra feminina. Só que a palavra terra, ela tem uma exceção. Se estiver num contraponto com água, né, ou fazendo referência a terra firme, chão, né, terra firme. Aqui terra, inclusive, é nome próprio. Olha lá, tá até em inicial maiúscula. Tá fazendo referência ao planeta, beleza? Então isso é importante. Então aqui é com crase. Show? E olha aqui. Professor, como seria a palavra terra sem crase? Fazendo esse contraponto entre terra firme, geralmente fazendo uma relação ali com o mar. Olha, uma frase na qual você verifica
a não ocorrência de crase diante da palavra terra. Olha aqui. Os tripulantes da embarcação desceram a terra para visitar a linda cidade. Olha, eu deixei aqui em amarelo a palavra terra e os tripulantes da embarcação. Ou seja, aqui é uma relação de terra firme. E perceba que este elemento ele está aqui com inicial minúscula, não está fazendo referência aqui a planeta, está fazendo referência mesmo a terra-chão, terra, terra, lixão, beleza? Então, essa especificidade é importante, beleza? E assim, a gente encerra o nosso treinamento com as 10 questões da Banca Fundatec de crase. Então, perceba que a palavra casa, a banca cobra, ela traz essa da palavra terra, então cuidado com isso aí. E, no geral, é sempre tranquilo o uso aqui do acento grave indicativo de crase da sua banca. Você consegue acertar ali, acertou a primeira, ela já te deixa ali eliminar 2, 3, acertou a segunda, ela já te dá o gabarito. Então, você nem precisa dominar 100%, mas é importante que se você treinar, você vai dominar 100%. Treinando bastante questões da sua banca, resolvendo aqui muitas questões da sua banca, você evolui rapidamente e o treinamento, o link está aqui na descrição do vídeo. Bons estudos e até mais.